Graça e paz a todos. Amados, eu estava orando, ontem não, hoje, né, de madrugada. No meio da oração, eu falando com o Senhor, veio no meio da conversa, aí eu pensei, vou ter que parar a oração. Não, peguei o meu celular, eu não vou pegar a caneta para escrever, mas eu peguei o celular, aí eu comecei a colocar no WhatsApp em áudio, para não me esquecer disso, para hoje falar com vocês. Eu estava orando o Senhor lá, e naquela ênfase, naquele momento, no êxtase da oração, falei com o Senhor assim: Senhor, o Senhor falou que o Espírito, que aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, Senhor, por que nós vamos temer o mundo? Por que nós vamos crer mais no que as pessoas dizem para nós nos desanimarmos de certas batalhas, de certas ocasiões? Às vezes ninguém fala, mas vem ao nosso pensamento, que isso aí é Satanás que coloca, né? Se o Senhor diz ao contrário, por que nós passamos a falar que cremos no Senhor? Isso tudo em oração, tá? Cremos no Senhor, mas a gente fica com medo, dúvida. Amados, todos nós temos dúvidas. Então, conversando com Deus naquele êxtase da oração, aí eu me lembrei, anotei aqui agora, em 1 João capítulo 4, versículo do 4 ao 6, junto com Colossenses capítulo 3, do 1 ao 10. E eu vou ler para vocês, meus amados. Vou ler para vocês. Aqui nós podemos ver 1 João, capítulo 4, versículo do 4 ao 6. Como discernir os espíritos? A minha versão aqui é NVI. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Todo espírito. Mas aqui a gente pode ver no livro de Romanos. É Romanos? É Romanos 8? Deixa eu botar aqui. Romanos 8. Achei. Romanos 8, capítulo 16. Romanos 8, 16. Até o 17 diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, aqui nós temos que entender que ser filho de Deus é perseverarmos nas tribulações, carregarmos a nossa cruz. E continuando, 1 João capítulo 4, no versículo 3 em diante diz: mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, aí ponto, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus. Olha, vocês são de Deus. E os venceram. Por que vocês venceram? Porque vocês creem nas coisas de Deus. Vocês não estão dando ouvidos ao que Satanás está falando. Vocês não estão dando ouvido ao que muitas das vezes pessoas que nos amam e não creem nessa perseverança nas tribulações. É compreensível, porque eles são do mundo. Eles não entendem as obras do Senhor. Muitas das vezes a pessoa que nos ama, parentes próximos, amigos,
Você que está clamando pela sua família, de repente Deus tem algo melhor para você. Então essas pessoas, elas não querem o mal de vocês, mas elas não entendem os caminhos do Senhor. Então vocês vão dar ouvido ao que elas falam? Não. Essas pessoas estão sendo usadas por Satanás. Mas o Hélito foi o meu pastor da minha igreja, um homem de unção, que falou isso. Amados, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas, Pedro? A não ser Jesus. Títulos, diplomas, anos de ministração não quer dizer nada, meus amados. Por isso que eu falo para vocês sempre estudarem essa doutrina. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que está no mundo? A mentira, os falsos mestres. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Vocês vão ouvir o que a pessoa... não, o pastor da minha igreja falou que eu posso me casar com outro porque a minha esposa me abandonou. Ou então o pastor da minha igreja falou que eu posso casar com outro porque ela está no pecado. Mas eu fui o abandonado, eu fui o traído. Ela está indo para o inferno, mas eu não, eu fui abandonado. Quem escuta isso está escutando as coisas do mundo. Pode ser um pastor falando, pode ser um teólogo, pode ser um padre. Isso não quer dizer que eles são de Deus. Tá? São títulos. Títulos. Qualquer um pode ser padre, pode ser teólogo. É só estudar. Versículo 6. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito do engano. Por isso que eu li para vocês lá, Romanos capítulo 8, fiz questão de ler para vocês, que o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou o Filho de Deus. E como é que esse Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou Filho de Deus, que é o Espírito Santo? Quando ele habita na gente, a gente vai escutar as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Por mais que nós saibamos que tem muitas pessoas que querem nosso bem, mas eles estão falando coisas contrárias à palavra de Deus. Agora vamos para Colossenses capítulo 3 para terminar. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 10. 3, do 1 ao 10. Instruções para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aí eu pergunto, vocês ressuscitaram com Cristo? Quem que vocês estão ouvindo? As coisas do mundo? Ou as coisas do alto de Deus? Procure as coisas que são do alto. Olha bem, meus amados, vão ler aí. Procure as coisas que são do alto. Não o que padre fala, o que pastor fala, o que teólogo fala. Eu não estou falando que vocês não devem dar ouvidos. Tá? Mas vocês têm que colocar tudo à prova. Isso só vão poder refutar o que o padre, o que o pastor, o que eu estou falando aqui, se vocês tiverem intimidade com o Senhor. E como é que vocês vão ter intimidade com o Senhor? Lendo a sã doutrina. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas que vocês estão vendo. Se vocês manterem o pensamento nas coisas que vocês estão vendo, vocês não vão crer. E não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quer dizer que nós vamos continuar nesse mundo, mesmo salvos, tendo tribulações. Nós continuamos sendo pecadores, mas quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente começa a pensar as coisas do alto, nós vamos estar sempre inclinados às coisas do Espírito e não das coisas da carne. E quais são as coisas da carne? Vamos ver agora mesmo. Ó. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. 2 pontos. Imoralidade sexual. Essa versão aqui fala imoralidade sexual, mas outras versões falam fornicação, que é tudo que é imoralidade sexual, que é o sexo antes do casamento. São noivos que fazem sexo antes de se casar, namorados, são casados que se divorciam e se casam com outro. Isso também é uma fornicação, é uma imoralidade sexual, é uma porneia, uma moicheia, tá? Impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é tudo isso é idolatria. Vocês falam mal dos católicos. Tudo isso aqui é idolatria.
é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então é por isso que a gente sofre tribulações. É para que nós venhamos a buscar o Senhor e venhamos a nos arrepender de todas essas coisas, as quais vocês participaram no passado, quando costumavam viver nelas. Hoje a gente é pecador? Sim, mas antes, quando nós não tínhamos o Espírito de Deus, nós costumávamos a praticar o pecado, que era o quê? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, ganâncias, que é tudo idolatria. Nós praticávamos essas coisas. Hoje nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós podemos fazer essas coisas? Não devíamos, mas sim. Mas nós não vamos praticar, porque o Espírito de Deus está em nós. Nós vamos estar sempre inclinados para o Espírito e não mais para a carne, onde nós praticávamos essas coisas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nós estamos conhecendo cada vez mais o Senhor, o que agrada ao Senhor. Nós passamos a fazer as obras de Deus. Terminou aqui. Então, amados, era só isso. A oração de madrugada que eu tive me impulsionou a falar isso para vocês hoje. Nós temos que entender que... Eu não estou falando que é fácil não, tá? As tribulações vêm. Nós que estamos clamando pela família, nós podemos muito bem, meus amados, nos casar com outra pessoa. Nós temos o arbítrio, como dizem, né? Não o livre-arbítrio. Mas nós somos os escolhidos de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo, por isso que nós não estamos livre-arbítrio. Nós agora estamos inclinados às coisas do Espírito. Nós sabemos, se vier um pastor, um teólogo, seja quem for, falar que nós podemos nos casar com outro, nós sabemos que sim. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. É lícito me casar com outra pessoa? Sim, eu estou divorciado. O que me impede a me casar com outra pessoa? É o Espírito de Deus, porque eu sou um dos eleitos do Senhor, eu sou um dos filhos do Senhor, aquele que Ele ama, e eu passo a fazer as coisas de Deus. Assim é com vocês, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.